Olá, pessoal. Hoje respondendo a segunda pergunta do nosso, vamos dizer, o nosso programa de perguntas e respostas, né? É, Alguém perguntou aqui como investir com certa segurança e um retorno razoável, né? Ela quer saber sobre um investimento seguro e que tenha uma rentabilidade, um retorno razoável. Nós temos que fazer mágica para isso, né? É muito difícil agregar os dois. Então, ah, o que ela pergunta sobre seguro, a gente tem que entender basicamente assim. Esse seguro que ela se refere é quanto à previsibilidade do retorno, é sobre proteger o principal, não perder o principal ou não perder todo o principal. Então, são várias vertentes que a gente pode analisar a questão do seguro e a questão do retorno, né? Mas vamos lá. Se a gente for analisar as possibilidades, se a gente começar pelo melhor, que é empreendedorismo, o empreendedorismo ele tem um alto retorno, mas ele não é seguro. É o que é menos seguro do ponto de vista de previsibilidade e de proteger o principal também, corre o risco de perder. Muitas pessoas montam alguns negócios e pensam que é só produzir e depois descobre que para vender é muito difícil. E aí dá errado e ele perde todo o principal. Às vezes perde herança, às vezes faz financiamento e perde tudo. Então, empreendedorismo não se encaixa nisso, tá? Vamos para um outro. Imóveis. Imóveis é bem seguro. Para o grande investidor que compra algumas boas esquinas, as melhores esquinas das cidades e fazem galerias, talvez seja muito seguro e talvez tenha uma rentabilidade moderada. Só esse é um investidor qualificado, é aquele investidor que tem um montante grande. Como o meu público de perguntas e respostas inicialmente é só para quem tem pouco dinheiro investido, é, com R$ 500, que é o exemplo que eu gosto sempre de dar, com R$ 500 por mês não é possível você atingir esse tipo de imóvel. Então você vai ter segurança do imóvel, apesar que se tiver crises eles caem também. Veja que a previsibilidade ela não é assim tão segura, né? Mas vamos dizer, a pessoa vai dormir tranquila, tá? Só que não tem rentabilidade. Quando você compra um lote na periferia de uma boa cidade, a sua rentabilidade não te leva para lugar nenhum. Então, imóveis para o pequeno também não dá esses dois quesitos. Quando a gente vai para ouro, dólar, prata, Bitcoin, a instabilidade da previsão é muito alta, a rentabilidade pode ser muito alta e muito baixa, então também não encaixa nesse tipo de requisito que ela quer. E aí a gente começa a ir para o tesouro, por exemplo, o tesouro direto, os três tipos de tesouro. É muito seguro emprestar para o governo, a não ser que aconteça algo desastroso em nosso país, né? Mas é o mais seguro de todos. Só que tem o Tesouro Pré-fixado e o IPCA+, eles têm muitas... É muito instável, a volatilidade é muito grande e a pessoa tem que estar preparada psicologicamente. Mas a rentabilidade é baixa. Apesar que, dependendo de quando você compra, você pode comprar e ter uma boa rentabilidade, mas também pode perder rentabilidade. Então é arriscado. Já o Tesouro Selic, que ele não tem essa possibilidade de ficar oscilando muito e é seguro, ele não tem rentabilidade. Então, os tesouros, assim como o CDB, LCA, LCI, não encaixam nessa possibilidade. Aí a gente vai para renda variável. O que é renda variável?
na minha visão, é ser sócio de quem tem o talento do empreendedorismo. Eu vejo assim, tá? Eu não vejo como comprar e vender. Ao ser sócio de grandes talentos do empreendedorismo por muitos anos, ela vai oscilar muito. Ela vai ter volatilidade. E nessa volatilidade você pode aproveitar. Só que você tem que se tornar um pouco frio a essas quedas. Então, o que acontece? Você vai ter uma boa rentabilidade. Eu invisto em 40 empresas. Qual é a possibilidade dessas 40 empresas falirem ao mesmo tempo? É a mesma possibilidade de 4 bancos falirem ao mesmo tempo. Inclusive, os bancos estão dentro dessas carteiras, 2 bancos. Né? Então, o único que eu acho que dá para ter uma certa confiança são empresas muito boas para longo prazo, numa quantidade que eu gosto de 40, tem gente que fala que acima de 20 o risco específico acaba. Existem outras vantagens, assim como desvantagem, mas outras vantagens de ter 40 ao invés de 20, não só a questão do risco específico. Então, quando você é sócio de 40 empresas boas, fica de olho e é para longo prazo, você tem uma certa segurança, um certo conforto e a sua rentabilidade é razoável. Então, eu sei que algumas pessoas podem pensar diferentes da minha maneira, eu respeito e não quero criar polêmica. Eu só estou dizendo a maneira que eu penso. Então, na maneira que eu penso, seria esta: você ser sócio de boas empresas, colocar na sua cabeça que é para 20, 30 anos, ficar de olho nessas empresas e comprar uma quantidade maior. Por quê? 2,5% do seu patrimônio em cada empresa, do patrimônio alocado a investimentos, né? Quando uma empresa der problema, apenas 2,5% que deu problema. Quando você divide esses 2,5% pelas outras 39 empresas, o que cada empresa precisa assumir daquele prejuízo é nada. Então a gente precisa saber o que é segurança, por quanto tempo e a previsibilidade do retorno. Por quê? Porque ganhar dinheiro com aplicações financeiras, emprestando para banco, emprestando para o governo, não funciona mais. Toda a sua aposentadoria vai ter que vir do seu trabalho, do seu suado trabalho. O dinheiro não vai trabalhar para você. E uma das regras é o dinheiro trabalhar para você, enquanto você trabalha para construir os seus aportes mensais. Foco no seu trabalho e o dinheiro trabalhando a todo vapor dentro dos limites para você. Se você não investe bem, com margem de segurança X ou Y, não de 100%, mas uma boa margem, você vai ter que aposentar com todo o dinheiro do seu trabalho. E nós vimos no vídeo de ontem que 500 mil não faz efeito nenhum na sua aposentadoria. Quem tiver 500 mil e está pensando que vai aposentar bem, talvez não consiga. Vai ter que gastar o principal, aí tudo bem. Mas só o dinheiro não vai dar uma rentabilidade. Tá bom, pessoal? Mande perguntas, o vídeo não pode ser muito longo, daria uma aula a esse assunto, né? Uma aula de 6 horas. Mande perguntas, indagações e se todos começarem a indagar, quem sabe a gente pode mudar, às vezes, alguns pensamentos sobre ações de boas empresas é perigoso, sendo que não é perigoso, tá bom? Curta esse vídeo, se inscreva e dá um ok aqui pra gente. Um abraço.